A gente faz essa troca para receber agora o ex-senador pelo Rio Grande do Norte, de 2019 a 2023. Foi também presidente da Petrobras de 2023 a 2024, Jean Paul Prat. Seja muito bem-vindo, Eicélio. Bom dia, que prazer recebê-lo aqui hoje. Tudo bom, Vivian, prazer. Eu ouço a voz de vocês todas as manhãs, então, para mim, estou até meio nervoso aqui. Imagina. Se quiser, a gente pode contar umas piadas sobre vaca e bovinos. Eu não tomei palhacitos, mas então tem uma dose aqui. A gente pode providenciar daqui a pouquinho. Mas vamos lá, gente. A gente vai falar dessa polêmica, né, em relação à declaração do presidente Lula. Uma reportagem de André Borges, publicada ontem na Folha de São Paulo, revelou que o clima de mal-estar entre o presidente Lula e técnicos do IBAMA e a cúpula do Ministério do Meio Ambiente, tudo isso foi causado por conta das críticas do presidente ao órgão ambiental. A gente até mostrou isso aqui, falamos bastante disso no programa ontem. O presidente disse que acusa o órgão, né, de dificultar os estudos sobre a viabilidade técnica e econômica da exploração do petróleo na Foz do Amazonas. A gente tem essa declaração que acho que é importante a gente recuperar agora, ouvir junto com o senhor. Vamos ouvir de novo, então, até para a nossa audiência também. Vamos lá. E nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. E depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Não. O que nós queremos é que o governo diga qual é a vontade dele. A Petrobras é uma empresa responsável, a Petrobras é a empresa mais responsável, ela tem a maior experiência de exploração de petróleo em águas profundas. Nós vamos cumprir todos os ritos necessários para que a gente não cause nenhum estrago na natureza, mas a gente não pode saber que tem uma riqueza embaixo de nós, a gente não vai explorar, até porque dessa riqueza é que a gente vai ter dinheiro para construir a famosa e sonhada transição energética. Muito bem. Segundo a reportagem também, ainda, a avaliação dos servidores do IBAMA é que esse processo, esse pedido passou a ser alvo de interferência política em vez de seguir um rito formal. A gente sabe que o pedido de exploração foi feito ainda em 2020. Durante a sua gestão também, em 2023, houve uma primeira recusa e pedido de mais estudos, né? Eu queria entender, na sua avaliação, como é que o senhor enxerga esse tema, por que é um tema tão espinhoso e como é que o senhor enxerga a situação depois dessa declaração do presidente Lula? Vivian, pessoal, eu considero que o presidente, evidentemente, sabe, e todos nós sabemos que ele sabe, que transição energética é necessária, que o IBAMA é um órgão que tem servidores. Essa expressão que ele usou ontem, inclusive, tem uma coisa que ele diz ali, parece que né? Quer dizer, dá a impressão às pessoas de que é contra o governo, que absolutamente é uma coisa que, volta e meia, muita gente afirma, né? Sim. Órgãos ambientais estão contra o desenvolvimento. É a pior forma de começar o diálogo com qualquer pessoa que se preocupe com o meio ambiente, mais ainda, maiormente, com ambientalistas, pessoas que, de fato, dedicam sua vida a isso e outros, piores ainda, órgãos reguladores, servidores de carreira que têm como dever, né, do Estado brasileiro fazer o seu papel. O presidente compreende isso, claro que sim. Ele diz, parece que, olha, dá a impressão a pessoa desavisada, provavelmente foi o que pensou ali rapidamente, não estou aqui passando pano, porque você mesmo disse de manhã, nossos líderes, as pessoas que a gente admira, também, às vezes, tropeçam nas palavras. Acho que foi mais um tropeço nesse sentido. Há também uma questão de pressão de assessoria, de gente que está em volta, que quando vai a uma visita dessa, precisa dar um recado para aquelas pessoas que estão ali. Era uma rádio do próprio Amapá. No Amapá existe uma expectativa muito grande sobre isso. Existem líderes importantes da política nacional do Amapá, inclusive da base do governo, que pressionam por isso. O contexto da fala assim, é um lugar que as pessoas esperam que haja esse petróleo. O contexto de plantar aquilo ali, dizer, olha, eu estou de alguma forma trabalhando isso aqui e tal, e às vezes parece que é assim, mas faltou dizer, mas não é, né? É de outro jeito. E o que é esse outro jeito? O Brasil, essa decisão não é uma decisão do IBAMA. É isso que precisa ficar claro. O IBAMA está fazendo o papel de licenciar uma locação específica que foi solicitada, como qualquer outra licença de qualquer empreendimento complexo e de potencial alto impacto ambiental, e cabe a ele o dever de tratar daquilo tecnicamente, como a ministra Marina sempre coloca, e dizer, olha, de repente a locação é mal escolhida, isso aqui, quando é um aerogerador, por exemplo, você pode mudar de posição, no caso de um poço,
há uma complexidade maior porque você faz um estudo geológico, você diz, eu preciso furar aqui porque é aqui que está a trapa, a formação que eu quero testar, é aqui, eu não posso chegar 10 metros para o lado, já não é o mesmo poço. Então há uma complexidade maior no licenciamento de poço. A grande decisão, no entanto, é uma decisão política setorial. Quero ou não saber se há petróleo ali, porque, de novo, isso é outra coisa que a turma está embarcando numa situação que é assim, lá já tem petróleo. Esse é um poço que parece que é o poço mais certo da história da geologia e da exploração de petróleo do mundo. Porque todo mundo já acha que ali é dado como certo que vai furar e vai dar petróleo. Mas, João Paulo, tem petróleo e não se sabe quanto ou sequer se sabe se tem? Não, tem um brocardo da geologia de petróleo que diz o seguinte, você não é capaz de afirmar se há petróleo em lugar algum, até hoje, com toda a tecnologia de visualização de subsolo, tudo que nós temos, até que você fure um poço. Perfeito. O poço exploratório é a prova final e, mesmo assim, um poço só não define um campo. Quando você faz um poço e dá óleo, você precisa saber para onde ele foi, o que está em volta ali. Por isso, ali é uma campanha exploratória de 4 poços, no mínimo, que tem que ser furados ali. Porque mesmo que dê óleo, você não consegue avaliar se aquela descoberta, o tamanho daquele reservatório, você não consegue avaliar com um poço só. Como quem não faz uma reta, você não faz uma reta com ponto. Então, mais ou menos a mesma coisa. Então, já a ideia de que ali tem o petróleo que vai salvar o Nordeste e transformar não, o Noruega já não é isso. Há uma grande condução do processo de estudos geológicos, geofísicos daquela região, que indica que ali podem haver reservas importantes de petróleo. Okay. Mas pode acontecer em muitos lugares, toda a estrutura está lá, mas o petróleo migrou por algum lugar que a visualização não permite ver. E, portanto, você acha a estrutura, está tudo perfeito, mas o óleo não está mais lá. Né? Esse é um processo de milhões de anos, como vocês sabem. Evidentemente, ajuda o fato de que a Guiana, que está 3 países distantes, lembre-se que a gente não está falando da Guiana francesa, muita gente confunde isso. Então, o vizinho que poderia chupar o petróleo se o Brasil não explorar esse troço, não é a França, é a Guiana independente, a Guiana Georgetown, né? Encontrou realmente reservas importantes. Diga-se de passagem, depois de vir aqui a Petrobras, na época do governo Bolsonaro, oferecer blocos naquela região. O mundo inteiro o Brasil desprezou. Eles vieram em todos os lugares, foram em todos os lugares. E foram a Petrobras, inclusive. O mundo inteiro, de alguma forma, achou que aquilo era meio assim, não era uma região muito conhecida, enfim. Até que algumas empresas foram e eles tiveram que baixar muitos royalties. O presidente, inclusive, da época, não foi eleito porque foi considerado pela população que praticamente doou aquelas reservas, mas era impossível saber, né? Ou você chamava os investidores que não acreditavam que tivesse óleo ali, ou você botava um royalty alto e ninguém iria de todo jeito. Então, ele teve que fazer esse jogo, perdeu a eleição, entrou um outro que se elegeu justamente dizendo vou aumentar as receitas governamentais em cima desse pessoal. Só que ele jamais fez isso para aqueles que já estavam com contrato e sim para as áreas em volta daquelas grandes reservas, passaram a oferecer aí sim para todo mundo de novo, né? E a gente tem que ter muito cuidado para analisar, inclusive lá na Petrobras eu coloquei isso, com cuidado, porque agora são as áreas, as franjas da área principal. Então tem que ver se vale, porque são áreas, digamos, piores, por um preço muito maior, né? Então, mas enfim, isso é a Guiana. Depois o Suriname, ali também tem reservas importantes já encontradas. Isso é tudo na mesma bacia para a gente ali no norte, ou seja, a margem equatorial é a margem brasileira e sul-americana voltada para o Equador. Okay. O Equador está ali e a margem equatorial é todo o litoral que é voltado para lá. Aquilo é um conceito geográfico universal. Eu já vi gente propondo, por exemplo, muda o nome daquilo, porque é um nome muito ruim, parece que é perto da praia e tal, e não é. Como mudar o nome da Foz do Amazonas, da bacia sedimentar, para outro nome, porque parece que é Foz do Amazonas e não é, 580 quilômetros de lá e tudo. Mas são nomes consagrados pelos compêndios geológicos, geofísicos, pelo mapa geológico nacional. É difícil mudar, é que a história de Golfo da América, sim, não muda nada. Claro. Você tem que enfrentar a realidade e informar as pessoas de que você está a mais distância do que a praia de Ipanema das áreas onde a gente produz mais de 70%, 80% do petróleo brasileiro hoje. Isso dá, só para ver se eu entendi, para a nossa audiência, porque a grande polêmica é essa, se você perfurar ali e tiver um acidente de vazamento, você pode, inclusive aqueles corais que foram descobertos na Foz do Amazonas, pode prejudicar isso. Eventualmente esses poços
estão mais longe da Foz do Amazonas do que a gente tem, por exemplo, na Bacia de Campos de Ipanema. Exatamente. Essa é a distância. Ou de Santos, Guarujá e tal. Então, se tiver um acidente na Bacia de Santos, é mais fácil atingir a praia do que, eventualmente, esses não postos só pela novos. proximidade, que você está dizendo, como pelas correntes. Porque lá, a comprovação dos estudos da Petrobras, que ela fez, inclusive visitou os países, Barbados, Jamaica e outros países, é de que um vazamento eventual ali, e depois vamos falar sobre isso, porque esse poço não é para produzir, então não tem um risco absolutamente de você ter um vazamento de produção muito grande, né? Mas se houvesse, na época da produção, lá à frente, algum vazamento ali, a pluma do rio, você lembra que os amazônicos têm essa denominação, né? Aquele você olha no Google Maps, você vê que é marrom o mar. Sim. Todas as praias do Amapá, aqueles litorais todos, tem a pluma do rio, né? Que são os sedimentos do rio, o rio maior do mundo, né? Que deságua ali. E é longe da pluma, é fora da pluma. Se você pegar no Google, você vai ver a distância pela própria pluma, é além dela. Tanto que as imagens da sonda, quando nós retiramos a sonda de lá, acertadamente, porque custava uma diária absurda e a gente estava esperando a licença, você vê que a sonda está no meio do Mar Azul, um mar como o nosso da Bacia de Campos, por exemplo. Ele está lá muito longe. Então a decisão, a questão do IBAMA é analisar naquela locação todas e quaisquer circunstâncias, riscos, possibilidades e elementos de mitigação, prevenção, combate, tudo isso. Que a Petrobras, e isso sou peremptório em afirmar, porque conheço a Petrobras de bem cedo na minha carreira e depois como presidente, é a única, talvez a única, mas certamente a principal empresa capaz de fazer isso de forma responsável, porque é a empresa 7 vezes premiada como a melhor empresa offshore do mundo, né? Além do mais, voltando à questão da decisão, nós estamos num estágio ainda muito preliminar da decisão. A decisão é saber se tem petróleo ou não. É isso que o presidente colocou na primeira parte da fala dele. Ele disse, eu quero pelo menos saber se tem o óleo lá, para depois decidir. Mas fica essa lenga-lenga, ele embarcou na história da lenga-lenga, porque as pessoas ficam em volta. Presidente, poxa, o pessoal está lá, burocrática, criando dificuldade. Isso é comum. Eu vi várias vezes isso acontecer com ele. E o presidente tem muita calma, até ele filtra muita coisa, mas recebe, você imagina, o tempo todo gente reclamando que a coisa não está andando por isso, botando a culpa no outro. Isso aí é o dia a dia de um presidente. Agora, João Paulo, deixa eu só te perguntar uma coisa importante. A gente teve toda a história do pré-sal muitos anos atrás, que a gente cobriu, né, que foi importante para o Brasil, a gente aumentou e barateou a produção do pré-sal. Hoje é super barata comparado com o que o Brasil tinha no passado. No momento que a gente está decidindo o futuro da emergência climática, a gente tem a COP no Brasil, a gente tem os países muitos aí rasgando o Acordo de Paris, Donald Trump, agenda climática. O quanto o Brasil precisa desse petróleo para comprar essa briga para produzir? Porque isso é uma agenda anticlimática, né? Você pode até argumentar que a gente precisa do petróleo para fazer a transição. Bom, era o papo do pré-sal também. Era o papo do pré-sal também e não aconteceu. O Brasil precisa desse petróleo, assim, a gente não dá conta com o que a gente tem, a gente não tem poços a serem furados ainda no pré-sal. Como que está isso? Eu vi teu comentário também de manhã, que foi mais longo, e você explicou bem isso, e são várias coisas que essa sua afirmativa encerra. A última, e talvez menos importante, é saber se dependemos ou não desse óleo. Tá. A principal tem a ver com essa coisa de como produzir, por que produzir e por que as receitas, por exemplo, do pré-sal não foram para onde você mencionou. Que era o Fundo da Educação. Eu me lembro que eu fui entrevistado pela Globo News na época, como especialista, da notícia da questão da destinação dos royalties do pré-sal para educação e saúde, depois comeram um pedacinho para a saúde, mas estava lindo aquilo ali. Tava. E eu comecei a fala dizendo assim, pessoal, essa é a melhor notícia dos próximos 50 anos no Brasil. Ponham aí garrafalmente que essa é a melhor notícia dos 50 anos, porque é muita receita que vai vir e vai vir para a educação e, de fato, tudo leva a crer que, se for desse jeito, vai ser uma revolução mesmo. O tal do passaporte do futuro, aquela coisa toda. Sim. E, de fato, a produção deu-se, os custos baixaram, foi cada vez mais viável produzir, tanto que colocaram na frente a produção do pré-sal e as demais produções começaram a perder importância, né, até porque o tempo correu e, enfim, estão em revitalização esses campos também, mas o principal é o pré-sal. E aí eu fiquei pensando quando você falou, falei, poxa, é verdade, não deu certo. A melhor notícia dos 50 anos não aconteceu. Mas
será que isso justificaria não fazer? Ou não fazer a lei daquele jeito? Não, eu acho que foi feito certo e depois foi distorcido. E esse é o problema nosso aqui, porque tudo tem um jeitinho depois de sair. Todo mundo foi mordendo o fundo social. Eu estive 4 anos no Senado, líder da oposição, e eu presenciei, só em 4 anos, muito depois, provavelmente mais de 30 iniciativas diferentes que criavam alguma coisa e diziam, tira o dinheiro do fundo social. Ou seja, a revolução da educação que era para acontecer foi sendo comida ao longo Tudo foi, dos anos. e fora os contingenciamentos por política O dinheiro existiu. econômica. Valeu a pena o pré-sal, o Então, dinheiro exato, apareceu. assim, a intenção estava lá, foi colocado em lei, inclusive, tudo isso. A gente conseguiu superar até outros debates naquela época. Você lembra que aquele debate levou mais de 2 anos? Sim. Se Os explorava só a governadores Petrobras, do ou se São tinha Paulo, outras do Rio, empresas, Cabral, os outros tal. Tudo Qual cidade ia pegar o se royalty? engalfinhando terrivelmente e tal, enfim. E no final saiu essa decisão e eu me lembro de ter dito isso claramente. Portanto, não é assim exatamente uma justificativa ideal, porque assim, você não cumpriu, não fez direito, paciência, mas outros países fizeram e outros países não fizeram também, Angola, outros países também não mergulharam em petróleo. Não necessariamente precisamos do petróleo, mas se usarmos Não, para algo... sobre precisar do petróleo. Sim, se você quiser continuar sendo um país importante no jogo do petróleo. Aí você diz assim, mas por que eu preciso ser importante no jogo do petróleo? Mas o nosso pré-sal não dá conta disso? A gente não tem campos a porque furar em 2030 ainda? ele começa a declinar, Mas não e tem, declina rápido. Não tem você campos mesmo novos disse. ainda? Não. Não? Não. Já não tudo, tem campos tudo novos. foi explorado. Tem campos, sempre coloca um pouco, mas a curva do agregado de tudo tende a uma queda a partir de 2030, 2031. Entendi. E o petróleo é não renovável, Sim, por isso. claro. E você está bombando petróleo ali o tempo todo para abastecer o Brasil e ainda exportar uma parte. E essa exportação não é necessariamente voluntária, porque há uma sobra mesmo, que é os tipos de petróleo, enfim, toda a complexidade do nosso sistema de refino. Obriga trocas. Então, nós importamos ainda quantidade de gasolina, quantidade de diesel por déficit, esse sim, orgânico, né? Mas sistêmico, mas trocamos petróleo. A gente exporta petróleo, importa outro tipo de petróleo e tal. Então, isso é o jogo do petróleo. Se você quer ainda ter alguma presença, alguma importância, e a gente tem, né, porque a gente está aí entre os 10 produtores principais do mundo, a gente produz e exporta mais do que o Kuwait, né? As pessoas não lembram disso, é uma proporção menor do que em relação aos Estados Unidos ou à Arábia Saudita, mas é um produtor muito importante o Brasil. E isso nos faz muito bem, de alguma forma, financeiramente, pauta de exportações, etc., tudo como você explicou de manhã. Abrir mão disso nos próximos 20 anos é bom? Provavelmente não é bom. É administrável? Talvez fosse administrável se você tivesse condições de repor isso com outra coisa. Por exemplo, o Rio Grande do Norte, que é o estado onde eu fui secretário lá, o ciclo do petróleo praticamente chegou ao ocaso, caiu muita produção. Foi um estado que foi a vida inteira, nos livros de geografia, quando a gente era pequeno, era conhecido por produtor de petróleo em terra, e de repente a produção caiu muito e a própria Petrobras saiu, entraram outros players menores e tal. Lá, no entanto, ocorreu um ciclo interessante, que eu tive a honra até de comandar na época, porque caiu no meu tempo lá de secretário. Começou a entrar a energia eólica e a gente começou a fomentar mais a energia eólica. Então não houve quase uma perda de empregos, de importância econômica. Houve um deslocamento um pouquinho ali de Mossoró para o Mato Grande, para João Câmara, uma região interna ali. Mas o próprio Estado não perdeu aquele ciclo, que era um ciclo grandioso, muito importante, Estado pequeno, imagina. Foi substituído praticamente num fade-in, fade-out, pela energia eólica e por outras fontes que vieram junto, agora solar também. Então, agora, isso no Brasil é muito complexo, porque é complexo, porém positivo, porque o Brasil tem a felicidade de ter inúmeras, incontáveis, eu diria quase todas, as fontes energéticas que a humanidade usa. E agora vou dizer uma coisa interessante. Quando a gente se pergunta o que virá depois do petróleo, nós tivemos o ciclo da lenha, o ciclo do carvão, o ciclo do petróleo, o que vem depois? O ciclo depois é a energia local. Não vai haver nenhuma panaceia, nada que substitua o petróleo em igualdade de condições. Isso não quer dizer que ele seja o doutor fantástico, Sim. Não, é simplesmente porque é assim. Então, no Brasil, você vai usar solar onde tiver sol, cana onde tiver cana, biomassa onde tiver biomassa, biogás onde tiver biogás, eólica onde tiver vento, enfim. Você vai regionalizar essa produção. Energia local será o valor
principal para a humanidade toda. Na Noruega tem hidráulica, vai usar hidráulica com eólica. Tem um pouquinho de petróleo, joga lá um pouquinho de petróleo ainda no fade-out do petróleo. Então, essa transição energética é extremamente complexa, granular, capilarizada e difícil de ser administrada, sobretudo. Não é qualquer um que maneja um país como o Brasil na área de energia. Em especial, senador, porque parece que existe um conflito de interesse, né? A ministra Marina Silva ontem, por exemplo, defendeu os servidores do IBAMA, que o IBAMA atue de forma, nesse caso específico, desse poço ali na região, que o IBAMA atue de forma independente e parece haver uma discordância, né, entre a transição energética possível e o que o governo pode fazer. Eu queria perguntar o que dá para fazer, né? Porque aparentemente a ministra Marina Silva parece muito descontente em relação a esses avanços e o que dá para fazer em relação à transição energética, o que o resto do mundo tem feito, porque parece que há essa disputa de poder, né, entre o que explorar ainda, como explorar, ao mesmo tempo que a gente vê o mundo com cada vez mais resultados tipo das mudanças climáticas, né, e o petróleo é um dos grandes contribuintes também para que essas mudanças continuem mais aceleradas, né, senador? William. Eu, na época da presidência da Petrobras, tive vários diálogos com a ministra Marina. E, inclusive, no primeiro deles, eu fiz questão de ressaltar que eu também sou gestor ambiental. Sou gestor ambiental formado nisso, né? Então, assim, eu tenho perfeita consciência do lado de lá. Eu sei como é que o lado do ambientalista, do órgão ambiental funciona. E jamais, absolutamente, a Petrobras pelo menos atuou como uma pessoa que, olha, está me dificultando a vida, etc. e tal. Porque isso, como eu disse, é a pior forma de lidar com o problema. Você tem que, de fato, reconhecer, discutir e até, eventualmente, contra-argumentar. Não estou falando nem de negociar, porque meio ambiente não se negocia, mas dialogar a ponto de você mencionar, olha, eu tenho aqui uma tecnologia, essa preocupação sua está aqui suprida com isso aqui eu mitigo desse jeito ou daquele e tal. Lembrando que se trata de um poço exploratório que vai tirar amostras para dizer tem óleo ou não tem óleo. Ele não pode produzir. Essa é uma licença que não é para um poço de produção, porque nem tem instalação de produção. Para vocês terem ideia do cronograma disso, uma vez furado esse poço, ainda vai ter que avaliar essa descoberta com outros poços, provavelmente. Aliás, antes disso, antes da licença, o pessoal está esquecendo, ainda tem o simuladão, que é o apelido que eu dou ao APO, que é a avaliação pré-operacional. Que é uma mega operação que o IBAMA vai dizer, olha, pode mandar a sonda, traz para cá e simula um vazamento. Então, vai simular um vazamento. Lá no Fortim, quando nós tiramos a sonda e fomos para o Ceará fazer os furos lá enquanto esperava a licença, nós fizemos uma operação que envolveu mais de 1.000 pessoas. Mas como se faz isso? 4 aeronaves, você 70 embarcações. Tem um líquido que é solto na água para Não necessariamente. Não precisa necessariamente fazer isso. Mas você simula, de fato, modela aquilo ali e você coloca pescadores, barcos, convoca tudo, como se fosse... Você lembra daquela operação das praias? Foi um desastre, porque justamente não tinha isso, não era uma empresa, não era nada, era ninguém, né? Então todo mundo saiu correndo, pulando as coisas. Não, tem uma forma de fazer isso certa. E lá em Fortim, no Ceará, fizemos isso e ganhamos nota 10 lá do IBAMA, com uma mobilização que você não tem ideia. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar algumas imagens que eu, na época, coletei. E é impressionante o movimento, a mobilização com todo mundo, os especialistas. O IBAMA estava lá, o IBAMA fica lá vigiando tudo, é uma prova, como se fosse uma prova de campo. Né? Falta fazer isso. Por isso que o Agostinho disse esses dias, diz, olha, não é assim, ele não vai dar uma canetada, ainda tem esse troço e tal e tal. Esse negócio da lenga-lenga talvez venha daí, porque eu vi outra pessoa uma vez falando, e talvez o presidente tenha sido mal assessorado quanto a isso, diz, eles estão inventando novas fases. Não estão inventando nova fase nenhuma. É assim. Né? Então, agora manda a sonda de volta, o IBAMA está cumprindo faz o APO normal. E só depois do APO é que pode dar a licença. Mas, Jean, uma coisa que eu queria trazer aqui e te ouvindo Desculpa que o William falou uma pergunta, desculpa, lembra aí porque eu acabei divergindo. Não, mas era sobre transição energética. Não, era sobre o discordar ou não com o Marina. Na verdade, não, você perguntou o seguinte, o que fazer? Ora, o que fazer? Cumprir tudo que o IBAMA designa, a Petrobras está fazendo isso, mas está faltando um pedaço, que é essa história que você falou da receita. Para onde vai esse dinheiro? Em outros tempos, 97, na Lei do Petróleo, a preocupação era destinar o dinheiro para órgãos que vigiassem o mar, tal Marina, tal próprio IBAMA, tudo isso, e pesquisa e desenvolvimento para desenvolver o custo do pré-sal, tudo isso e tal. Melhorar a tal eficiência e tudo. Hoje, qual é a nossa preocupação?
Se nós teremos o maná de uma receita extraordinária que vem de um recurso, como você gerou riqueza ali... Qual o plano? Para onde eu levo essa receita? Qual o projeto? Então, o que eu preconizo é, pelo menos 40% desta receita, no que toca aos royalties da União, do futuro petróleo ser descoberto, ser produzido lá, deve vir para essa questão da transição energética e transformação ecológica da Amazônia. Ou seja, pegar as bacias da margem equatorial, que são amazônicas, ou seja, do Maranhão para lá, e dizer toda e qualquer coisa que for decidida pelo Estado brasileiro que será produzido aqui, lembrando que ainda tem que decidir isso ou não, pelo menos vai gerar recursos para isso. E assegurar que isso não seja mudado de jeito nenhum. Então, o que eu queria te perguntar, e te ouvindo aqui, você trouxe muitas informações que são super pertinentes. Acho que essa que devia ser a discussão agora sobre a pertinência dessa perfuração, dessa exploração que vem sendo pedida desde 2020, inclusive. Mas o que acontece agora é que a gente vê uma discussão política e isso foi afastado. Então, agora, por exemplo, está se discutindo a possível queda do diretor do IBAMA e, inclusive, já com um nome para trocá-lo, né, para ficar no lugar dele. Então, como é que você enxerga isso também? Isso tudo que a gente está discutindo aqui, que é super pertinente, que a gente deveria falar, não está sendo falado. Não é o que está sendo dito na mídia. O que está sendo discutido agora é uma possível troca e encarando como uma crise política. Por isso que é bom estar no canal do ICL. Por isso que a gente diz coisas aqui, vocês fazem análise e perguntas que geram as pessoas dizer coisas que os outros não estão dizendo. É exatamente isso. A questão de trocar o superintendente é absolutamente perfunctória. A outra pessoa que entrar vai entrar com o mesmo time técnico, pelo contrário, pode provocar uma debandada de técnicos que estão, de alguma forma, trabalhando nesse processo e que podem se sentir completamente sobrepujados e ofendidos, entendeu? Como aconteceu, aliás, lembram, na época de Belo Monte, por exemplo. Muita gente, não foi só a ministra Marina que saiu na época, foi uma opção de gente do IBAMA. Então, isso perde quem? O Estado brasileiro. Ganha quem? Quem preconiza o Estado mínimo, que esse pessoal está lá só para atrapalhar as pessoas. Como se essas pessoas fossem dedicar a vida delas, não faz o menor sentido. Dedicar a vida delas a atrapalhar o Brasil. Atrapalhar o Brasil, né? sim. Então, assim, isso não faz sentido. O presidente se expressou mal, na verdade, ele falou, parece, como eu disse, parece que, né? Tentando explicar ou justificar de alguma forma, mas o fato é que esse argumento não tem o menor sentido. Então, trocar a pessoa, ou transformar isso numa crise política, ou até mesmo repisar a frase do presidente como se ele fosse uma pessoa que quer atropelar, quando a gente sabe que não é assim. Tanto que ele, momentos antes, acho que 2 dias antes e tal, ele declarou, olha, não coloquem nas costas da ministra Marina essa questão da margem equatorial. Ela está fazendo o trabalho dela e a responsabilidade, aí voltando ao teu ponto, que você disse, por que a gente caiu logo nesse ano da COP e tal? Esse realmente foi um problema, porque esse negócio da Foz do Amazonas está resolvido há 8 anos atrás. Essa concessão é de 2012. As exceções que foram dadas ao estudo amplo lá, tal da AAS, Avaliação Ambiental de Área Sedimentar, foi lá em 2012. Recentemente, a AGU dispensou esse estudo grande, que era um estudo que a ministra Marina fazia questão de que houvesse, para liberar aquela área de águas profundas do Amapá, que é o subsetor da Foz do Amazonas, Amapá Águas Profundas, que é essa área. Liberar aquilo ou provar se tem coral branco ou não tem, essa coisa toda, tirava essa teima. O Ministério de Minas e Energia também vacilou aí, porque desde 2023 que foi colocado isso, foi dispensado, mas poderia ter começado a contratar. Cabe ao Ministério de Minas e Energia, junto com o Ministério do Meio Ambiente, pela portaria, contratar esta avaliação geral da região, né? Também não foi contratado, não foi iniciado estudo nenhum. Então, para a própria ministra Marina, é lícito que ela imagine que, olha, poxa, vocês não estão fazendo a parte de vocês, como é que vocês querem que eu mude de ideia? Então, para convencer a ministra, eu acho, assim, não é um embate direto, mas várias vezes, como eu disse, eu conversei com ela, eu digo, olha, nós queremos, o presidente, o Brasil, o Estado brasileiro tem o direito de saber, isso ela concorda, de saber se essa riqueza existe ou não. E aí o dilema se torna mais difícil? Se torna, mas essa é a realidade da vida. Este é um dilema difícil. E aí o país tem que decidir, vou ou não vou atrás dessa reserva, vou utilizá-la ou não. Agora, se utilizar, pelo menos que essa receita venha para a Amazônia, venha para a economia da floresta em pé, a melhoria da qualidade de vida dos amazônidas, etc, etc. O que quiser colocar lá. Aliás, para completar, tem um projeto de lei sobre isso. Na época eu ajudei, mandei isso para se não me engano, para o senador Davi e para o senador Randolph. E o senador Randolph fez, com essa redação, é um projeto muito curto, chama-se o PL 13 de 2024. Ele está lá
e ninguém deu bola para ele. É o projeto que basicamente resolve essa questão, porque garante que essas receitas virão para a transformação ecológica e transição energética da Amazônia. A gente está acabando, mas eu quero fazer uma pergunta muito rápida que eu tenho certeza que todo mundo quer saber. A gente está com o ex-presidente da Petrobras, é a pergunta inevitável. Teve uma notícia hoje da atual presidente da Petrobras dizendo que os preços do petróleo devem ficar como estão ou até baixar um pouco, porque está tendo um incentivo a mais perfuração nos Estados Unidos, enfim. Tem uma conversa do Trump com as famílias sauditas também para baixar o preço do petróleo. Se baixar o preço do petróleo, acho que é a pergunta que todo mundo quer fazer. A gente tem como expectativa de ver baixar o preço de gasolina no Brasil? Você acha que isso pode acontecer? Sim, normalmente esse é o principal fator que existem outros parâmetros lá dentro daquela composição que ajudou a brasileirar os preços, né, que são as vantagens competitivas da Petrobras por ter refinarias no Brasil, etc. e tal, aquilo tudo que a gente explicou na época. Mas o principal realmente é o mercado, porque o mercado, ele embora alguns queiram não ver isso, mas é inevitável, o mercado é global e nós importamos diesel. Né? Há vezes em que a gente importa um terço do diesel que a gente precisa. Normalmente ali em torno de 25%, 28%. Mas a gente tem dependência de importação de diesel, que é derivado de petróleo. Que vem em dólar. Então, tem essa expectativa. Claro. E, de fato, veja como... Aí eu gosto que vocês normalmente comentam sobre Trump e tudo isso. Na verdade, a política, em vários aspectos, as medidas deles têm sido assim um pouco suicidas, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas meio contrárias a ele mesmo, né? O interesse dos Estados Unidos. Nesse caso, porque esse drill baby e tal e tudo isso, e essa aceleração, todo esse processo, leva à diminuição do preço. Então, de alguma forma, o preço cai, porque os países não OPEP não vão diminuir, eles não têm cota e não pretendem diminuir sua produção, porque eles precisam da receita. Então, países, normalmente são países que precisam dessa receita demais, inclusive o Brasil. O OPEP não vai entrar para favorecer os Estados Unidos, normalmente eles cumprem cota quando é entre eles ali existe um desequilíbrio, um é invadido, etc. Então eles se equilibram por ali, mas pelos Estados Unidos eles não farão. Né? Rússia também não? Rússia também não. Então, assim, vai haver uma sobreoferta e a demanda também está um pouco pressionada. A demanda chinesa, por exemplo, que não é tão grande quanto era antes. Então, você tem aí uma situação muito... E outra coisa, e a segunda componente disso, ele vai condenar os Estados Unidos a um atraso extremamente pernicioso para o futuro na transição energética. Os Estados Unidos estavam indo bem, né, não tão avançado quanto a China, por exemplo, mas a China vai voar. A China vai se colocar que estava em carvão há pouco tempo atrás, com poluição em cidades, ela vai andar muito rápido, vai dominar a eletromobilidade, a eletrificação e tudo isso, e os Estados Unidos vai ficar em drill baby nessa história e, enfim, vão ganhar dinheiro ali, mas é uma coisa circunstancial. Muito bem. Muito bom. Foi um prazer te receber, muito obrigada. Foi bom demais. Agora conheceu de perto, né, os rostos das vozes que você acompanha nas manhãs. Né? Ó, Vivi, como esclarece para a nossa audiência e para a gente também, a gente acompanha, é muito difícil, é um setor difícil de entender, um setor do petróleo. E aí você vê toda essa polêmica, se vai furar, se não vai furar, não está nem perto de produzir, assim, foi muito esclarecedor. Pelo menos 8 anos para botar isso. Aliás, são 8, exato. Não, então não parece, se você vê pela imprensa, parece que é amanhã, né, João? Nada. Isso. E nem se sabe se tem óleo, de novo. Exatamente. Muito bom. Muito pertinente para a gente muito entender. Bom. Muito obrigada.